Eu tenho aqui a honra de conduzir esse painel ao lado de pessoas que eu tanto admiro, muitas delas com quem eu já trabalhei, aliás, todas com quem eu já trabalhei, algumas mais diretamente, chefes. Queria, então, dar as boas-vindas para que todos nós voltemos aqui, com todo gás, para falar sobre garantias. Esse foi um assunto que permeou todos os painéis até agora. Então, a gente chegou aqui no momento em que já vão pensando nas suas perguntas aqui para os nossos painelistas, porque tem muita coisa boa para se falar. E olha só, eu tenho a honra de dividir esse painel com o Dr. Tiago Ribeiro, que, como bem o Vinícius falou, é secretário de Recife, tem conduzido aí uma pauta importantíssima em diversos projetos. Ele também foi secretário de Porto Alegre, então traz aqui uma visão também municipal importantíssima sobre esse tema. Eu acho sensacional. O Dr. Tiago, para quem não viu ainda o episódio dele do Infracast, vale muito a pena ver, porque, inclusive, nas brincadeirinhas que a gente faz antes de começar as entrevistas, o Dr. Tiago fala do background dele no esporte. É muito legal. Bom, a gente tem aqui também o nosso querido Rogério Princhak. Rogério foi, por muitos anos, o presidente nacional da rede PPP e também atuou na Secretaria de Fazenda do Estado da Bahia, com projetos super pioneiros na área de PPPs e concessões. Foi aí premiado diversas vezes por projetos emblemáticos. E é sensacional sempre poder estar ao lado do Rogério. A gente desenvolveu um projeto juntos para o BID, especialmente sobre esse tema, e o Rogério é um grande professor. Eu tenho aqui a minha queridíssima, admiradíssima doutora Eliane Detoni, que é secretária especial de Mato Grosso do Sul, do EPE, o Escritório de Parcerias. Foi muito citada aqui hoje pela inovação na legislação e por todo o excelente trabalho que vem fazendo à frente da pasta, com projetos muito inovadores e colecionando aí muitos sucessos. E eu também tenho a honra e o prazer de estar ao lado do meu querido Elcio Stokeshi. Para quem não sabe, eu já convidei o Elcio 500 vezes para falar no Infracast. E o Elcio é super, super humilde, porque assim, esse moço, ele já foi secretário da Fazenda do Estado de São Paulo. O Elcio foi um viabilizador de diversos projetos, inclusive a estruturação do primeiro fundo privado dedicado a apoiar, desenvolver e financiar infraestrutura e projetos de infraestrutura no Brasil. Enfim, além de ter outros tantos talentos. Então, realmente, assim, para mim é uma grande honra poder tratar sobre esse tema com vocês aqui. Muito obrigada pelo aceite. O tema das garantias, como eu disse, foi um tema que foi muito, muito invocado durante toda a nossa trajetória do evento até agora. E, de fato, é um tema que ele se relaciona com um emaranhado de diversos assuntos, né? Desde a concepção dos projetos, algumas revoltas, Dr. Ramiro, com o fato de a gente ser muito demandado aqui no Brasil para ter garantias nos projetos, o fato da solidez, né, e do financiamento dos projetos também se lastrearem bastante nessa ideia de que a gente, enfim, de alguma forma precisa conceder alguma garantia. E também, e não menos importante, ele se relaciona com questões estruturantes do Estado, orçamento, né? As legislações orçamentárias, os nossos planejamentos de curto, médio e longo prazo e todos os compromissos que o Estado assume e como ele pode adimplir com esses compromissos de longo prazo, ainda que funcione numa lógica de ciclos eleitorais, relativamente menores do que aqueles ciclos de duração dos grandes projetos de infraestrutura. Nós vamos começar, então, ouvindo a minha querida, admirada doutora Eliane sobre o que tem feito em Mato Grosso do Sul a respeito desse tema. Obrigada, Isa. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Que honra e que privilégio poder reunir e reencontrar amigos tão queridos, né? E conhecer tantas pessoas incríveis. E com muita humildade vou falar um pouquinho aqui do que a gente tem feito, porque
talvez eu contextualize um pouco, né, o estado de Mato Grosso do Sul nesse contexto, né, PPPs e concessões. Não temos tantos contratos, né, a gente começou do zero em 2015 e dando um passo de cada vez, mas tivemos agora a honra, inclusive, né, de ter um novo marco de parcerias. Se você conhece muito bem, nos apoiou junto com a doutora Vera Monteiro, doutora Ari. Bom, a gente teve um time aí de estrelas, então com certeza assim, o resultado foi muito bom. A gente teve um marco com algumas inovações e num momento bastante importante, porque a gente já tinha em alguma medida conseguido, né, dar passos importantes, seguros, e isso fez também com que a gente tivesse um pouco mais de confiança, né, para assumir algumas coisas. A questão das garantias, ela entra nesse contexto também, né, porque nós já vínhamos trabalhado no nosso primeiro projeto, que foi uma PPP administrativa, mas foi na área de saneamento, então a gente estava tratando de uma empresa, né, não dependente de recursos, a gente tinha as garantias já definidas, né, com seus próprios ativos, e não que não fosse uma preocupação à época, claro que era um tema que inevitavelmente você trata durante toda a estruturação, na fase de licitação especialmente. Eu acho que a maioria das perguntas acabam sempre se voltando, né, para a questão das garantias, e claro que também ela não anda junto, tem todo um contexto por trás ali, que é a estrutura do Estado, que é a reputação do Estado, que é a governança, é a forma como você vem conduzindo seus projetos. Talvez eu reputo isso como uma das questões assim, mais significativas, né? E recentemente, agora com o novo marco de parcerias do Estado, a gente tinha legislações assim, bastante esparsas, então a gente procurou sintetizar tudo isso para que a gente tivesse também mais racionalidade, para que a gente tivesse mais transparência no processo também, e foi um projeto de lei, e é uma lei muito mais voltada para as questões de governança do que praticamente a gente replicar o que a gente já tem bem definido aí no contexto, né, legislativo do país. E essa lei, ela autorizou já o Estado, ela cria já o Fundo Estadual de Garantias, autoriza o Estado também a participar de outros fundos garantidores, não só o Estado como municípios também, né, adquirindo cotas em outros fundos, e também já estabelece diretrizes, já estabelece um regramento mínimo para que a gente crie o nosso fundo estadual de parceria privada, de natureza privada. Aí a gente entendeu, sim, que a gente não tinha ainda maturidade suficiente para a criação desse fundo, e na sequência a gente conseguiu aprovar também uma lei estadual que vincula, né, que transfere recursos, né, tanto do FPE como da Lei 176, né, e isso também, visivelmente, assim, isso foi muito sentido agora quando a gente licitou um projeto mês passado aqui na B3, a gente percebe como o mercado corresponde bem, né, quando você demonstra quando você tem uma estrutura, isso já está garantido por lei, enfim. Essa lei, né, ela já está aprovada, né, a 5830, se eu não me engano, 5.830, ela está disponível lá no nosso site, se vocês tiverem interesse. A gente sabe a versão, se falou muito aqui de riscos, né, de matriz de risco, a versão que o poder público tem em assumir riscos, né, e o quão o mercado precifica isso, né, como ele enxerga essa questão de garantias nesses projetos. Esse é o nosso primeiro projeto que, de fato, requer garantia pública, né? Então eu acho que está bem assistido agora com essa legislação, e a gente pretende evoluir agora para projetos, né, para fundos de natureza privada, também participação de outros fundos. A gente está analisando também a possibilidade desse fundo estadual, federal, né, de infraestrutura
criado recentemente também, então a possibilidade de participação nesse fundo, até porque também a gente não tem uma carteira muito volumosa, né, que justificaria talvez agora a gente criar esse fundo imediatamente. Então é isso, em linhas gerais, né, que o Estado vem fazendo. A gente tem outros projetos que não são de PPPs, né, são de concessões, então estão mais tranquilos e assegurados ali. Obrigada. Excelente. Realmente a doutora Eliane vem conduzindo uma reforma muito importante no contexto das parcerias público-privadas no estado de Mato Grosso do Sul, e vale a pena realmente todo mundo conhecer o que tem se passado nesse estado sob coordenação dessa nossa querida doutora. Vou passar também a palavra aqui para o secretário Thiago para contar um pouco do desafio de estruturar parcerias municipais, né? Acho que você traz a experiência de Porto Alegre, agora também a de Recife, e sempre muito ambicioso, no melhor dos sentidos, de querer realmente ter sempre um portfólio muito estruturante de parcerias municipais. E a gente esbarra nos desafios que a gente já tratou nos painéis anteriores, né? E a garantia com certeza está nesse emaranhado de coisas que precisam ser levadas em consideração. Conta um pouquinho para a gente, secretário. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado, Isa, pelo convite. Obrigado aqui pelo prazer de estar junto com vocês nessa mesa. E eu acho que garantias, na verdade, de maneira ampla, né? Eu sei que aqui a ideia é a gente tratar mais da garantia do lado do setor público, né? Embora a garantia do lado do setor privado também seja um grande desafio de contratos desse tipo, né? Quando a gente fala em concessão comum, embora a gente não tenha o desafio da garantia da contraprestação pública, mas a gente tem um enorme desafio de como mensurar a garantia para o privado, o que ela deve cobrir. E aí, por exemplo, a gente fala muito de fundo garantidor associado sempre, porque é assim que ele foi disciplinado pela 11079, né, associado à contraprestação pública, mas conversando um pouco com o que o Marco Aurélio falou e com o que o meu colega, secretário Busato, falou também, talvez também mecanismos que facilitassem essa concretização das garantias pelo privado barateassem os projetos como um todo e chegássemos a uma equação que fosse vantajosa para o público, por mais que ele eventualmente pudesse oferecer algum mecanismo de financiamento para uma garantia do privado. Isso poderia diminuir o preço de maneira ampla dos projetos e também aumentar a chance de sucesso ao longo da gestão contratual. Mas fechando parênteses, voltando a falar aqui das garantias, mirando uma concessão administrativa, né, uma concessão patrocinada, algumas coisas já foram colocadas aqui, dos desafios que são normais para o setor, para a esfera federal de governo, são maiores ainda para a esfera estadual e são maiores ainda para a esfera municipal. Por quê? Porque o nosso orçamento é mais reduzido, a gente tem uma capacidade de gerar receitas próprias para financiar um eventual fundo garantidor, que são mais reduzidas do que um governo estadual, do que um governo federal, e a partir daí a gente precisa buscar soluções que garantam uma viabilidade para um privado, né? Os meus colegas falaram mais cedo que os norte-americanos, eles nem sequer olham para os nossos projetos, né? São os europeus que às vezes se aventuram ali em alguma coisa. Isso a gente está falando dos projetos federais. Vocês imaginem um projeto municipal, a gente tentar trazer capital norte-americano, capital europeu, asiático, para financiar os nossos projetos. Por quê? Porque a gente tem que lidar e vencer um desafio que nós mesmos criamos ao longo de nossa história, de extrema falta de confiança na capacidade do setor público de honrar os seus compromissos. Né? As garantias, esse tipo de garantia que a gente está falando aqui, ela não seria tão relevante na discussão de uma PPP se nós, do setor público, pelos mais variados motivos, e aqui a gente não tem nem tempo para entrar em todos esses condicionantes, mas se nós não tivéssemos dado razão ao privado, ao ele desconfiar tanto de que uma prefeitura, um governo estadual, um governo federal não vai pagar aquilo que ele se compromete a pagar por um contrato, né? Em tese, o próprio contrato deveria ser o voto de confiança, mas infelizmente o setor privado tem razão ao desconfiar de que o público tem grande chance de não honrar o seu compromisso, sobretudo quando a gente tem os ciclos eleitorais e aí eventualmente ganha uma eleição alguém que era opositor do antigo gestor e a primeira coisa que ele quer é tratar, infelizmente isso ainda no Brasil, né, tratar tudo que ele recebeu como terra arrasada, como uma herança maldita que precisa ser refeita desde o começo. Então a partir daí a gente tem sim um grande desafio de como
por meio de garantias, recuperar a confiança que o setor público, que o setor privado, sobretudo aqueles grandes grupos que realmente estão interessados em fazer um projeto bom acontecer, olharem para o projeto e realmente acreditarem que eles podem entrar naquele projeto. Alguns desafios acho que a gente já tem conseguido superar. Um desses é, por exemplo, utilizar os fundos de participação, sejam estaduais, sejam municipais, como um alimentador dessas garantias, né? E aí eu tenho uma certa questão aí com a utilização do termo garantia, porque a garantia lá na acepção do fundo garantidor, ele já conversa com a inadimplência, né? Ele já entra em jogo para suprir a inadimplência da contraprestação. E eu acho que nos nossos projetos, quanto mais a gente pular essa parte da inadimplência, utilizar o fundo ou a receita vinculada, o fundo de participação do município, outros fundos setoriais, para garantir o pagamento de fato, né? Não esperar a inadimplência para que então o privado vá e acione um fundo garantidor que vai fazer o pagamento no lugar do setor público. Não. O que a gente tem procurado fazer sempre é garantir por meio da conta vinculada, abastecida, e aí vale a criatividade, né? A gente tem projeto já em que vai utilizar o fundo de participação do município, o projeto de creches que está sendo estruturado junto com o BNDES, muito provavelmente vai utilizar algum tipo de fundo setorial da educação. Temos outros até, numa conversa que eu tive com o Elcio lá atrás, quando eu estava indo para Porto Alegre, de eventualmente utilizar valores de leilões de próprios municipais para abastecer um fundo e já alimentar ali uma conta vinculada relacionada a determinados projetos. Fato é, independente das nossas ginásticas criativas e regulamentares, legislativas, para que a gente venha a fundamentar a utilização desses recursos, o importante é que este mecanismo ele sirva para o privado, ao olhar para aquele projeto, não sobreprecifique por conta do risco de inadimplência. A gente tem que zerar esse risco de inadimplência, ou se não zerar, minimizá-lo ao máximo. Infelizmente, hoje ainda no Brasil, não basta a palavra de um prefeito, ou de um governador, ou de um presidente da República de que vai pagar para que o privado acredite que ele vai pagar. A gente precisa, de fato, de uma estrutura, se possível, absolutamente descolada do orçamento, porque a partir do momento que você deixa uma estrutura que de alguma forma tem algum tipo de vinculação com o orçamento, basta isso para que aquele mecanismo já seja visto com extrema desconfiança, e é quase como se não existisse garantia. Então você tem que isolar, é como se você criasse uma linha hermeticamente fechada para que o privado possa acreditar que, uma vez cumpridos os compromissos dele, ele vai poder receber simplesmente aquilo que é devido de acordo com o processo licitatório que foi criado. Infelizmente, isso conversa, para já finalizar, com uma cultura que eu acho que é da relação público-privada no Brasil, que é a cultura do improviso, é a cultura de, como o Marco disse mais cedo, né? Deixa dar o problema que aí a gente vê como vai resolver depois. E isso é uma coisa muito mesquinha, né? Muito tacanha, muito de quem não quer fazer grande negócio, que vou fazer aqui no balcão, depois você volta aqui a semana que vem e a gente redesenha. Não pode ser assim. Se a gente quer atrair grandes investidores, quer ter projetos que, de fato, marquem a pauta de concessão em PPPs para que ela cada vez mais se desenvolva, a gente tem que criar mecanismos sólidos de confiança. Porque senão o que a gente está colocando em risco é o próprio instituto da concessão ou da parceria público-privada. A gente está passando por um momento agora que tem vários leilões sendo realizados, quase todos eles, ou boa parte deles, com grande sucesso em termos de ágio ou deságio, né, dependendo de qual é a modalidade da concessão, e eu digo que isso é o menos importante para mim, porque de nada vai adiantar esse ágio ou esse deságio enorme se no 5º, 6º, 10º ano da concessão ou da PPP a gente tiver uma enxurrada de fracassos contratuais, porque aí aqueles lá, que como o Marco de novo mencionou mais cedo, estão esperando para falar, tá vendo como a obra pública é melhor, vai ser o grande momento de glória para que a gente volte várias casas em todo esse desenvolvimento que a gente tem trabalhado. Então, garantias entra nesse bojo, como entra a financiabilidade, como entram todos os outros temas aqui, e eu acho que o desafio de todos nós é realmente trabalharmos de forma criativa, mas ao mesmo tempo fortemente embasada em regulamentação, em legislação, para que a gente dê as bases para que as concessões, as PPPs, elas não sejam apenas uma onda, né? Elas realmente se estabeleçam como uma boa prática administrativa e de implementação de políticas públicas. Esse ponto, né, que você tratou sobre a estrutura de garantia não ter nada a ver com orçamento, é um ponto que sempre foi enaltecido bastante pelo Elcio, que inclusive enquanto secretário de Fazenda tinha vinculada à CPP.
né? A CPP é a Companhia Paulista de Parcerias, que justamente foi constituída como uma companhia para que aquele que tivesse um crédito para com o Estado não precisasse entrar na fila de precatórios para receber. E aí você tem uma personalidade jurídica distinta. Elcio, queria muito as suas considerações aqui a respeito desse tema, misturando todo o seu conhecimento público adquirido e também privado aí na linha de frente de grandes estruturações privadas de ativos. É um imenso prazer estar aqui com todo mundo. Obrigado, Isa, pelo convite, mas também dos outros organizadores e patrocinadores. Eu já vou pegar o gancho exatamente nesse ponto. Você tem toda a razão. E por quê? Eu estou sentado agora na cadeira do investidor privado com dinheiro estrangeiro, que investiu em uma plataforma, o P-Health, que tem 2 PPPs de hospitais, e que só foi possível convencer quem nos deu o dinheiro de que nós não éramos loucos, porque a gente abriu o mecanismo de garantia e demonstrou o passo a passo que o mecanismo de garantia tinha e que ele acontecia todo antes do dinheiro pingar no orçamento. Se não fosse isso, esquece. Ou se a gente tivesse feito pior, que é investido o dinheiro dos nossos cotistas, são fundos de pensão, fundo soberano, fundo endowment, né, fundo patrimonial estrangeiro, os caras tinham apertado o botão vermelho que eles têm, que é quebra de confiança e dever fiduciário do gestor do fundo e saca o cara, saca a gente. É simples assim. Então, não adianta. Se a gente, infelizmente, nós não temos capacidade fiscal, nós precisamos de dinheiro privado para muitos projetos. O dinheiro é muito pragmático. Então, ou tem um bom mecanismo de garantia, ou não tem. Não tem, você não pode fazer o investimento, ponto final. E a outra coisa que o dinheiro adora tédio. Adora que não... Assim, a melhor coisa que existe para investidor é tédio. Um contrato bonitinho, arrumado, um fluxo de pagamento que vai acontecer. Pode ter... Óbvio que contrato é imperfeito, tem dor de cabeça, acontece turbulência, mas está lá, está descrito como vai ser resolvida a controvérsia, como vai fazer o reequilíbrio bonitinho, tem uma regra, tem uma fórmula. A fórmula está bem descrita, tem uma governança do contrato que explica com quem você vai falar, né? Quanto tempo ele tem para responder, quem que tem que consultar, tá lá. Tem um comitê dentro do governo municipal, estadual, federal, que serve para tomar decisão colegiada a respeito da gestão daquele contrato quando encrenca. Então, assim, precisa, infelizmente, ter as garantias pelos motivos já dados, mas precisa ter muito tédio. Tem que ser muito chato. Né? Muito, assim, bem regrado. Tem que entrar o investidor tem que enxergar que vai ter uma rotina, tem um procedimento, tem as regrinhas, está tudo lá descrito. Eu vou ter tédio aqui. Ótimo, perfeito. A outra coisa que eu queria mencionar rapidamente aqui é que garantias têm formas diferentes, né? Tem garantia pura e simples de pagamento. Em alguns projetos, talvez o Estado possa garantir o fluxo de recebíveis com um contrato em que ele está comprando a energia gerada ou alguma coisa que está... Então, dá uma certa estabilidade nas receitas. A gente ia tentar um negócio desse lá em São José dos Campos, que... Lá atrás, tempos de EBP, a gente tentou modelar uma usina de geração de energia a partir do lixo e parte do fluxo de receitas era um contrato com o próprio governo municipal, que por sua vez tinha uma garantia com o fluxo de recebíveis da Sabesp na época. Tá? Mas existem, assim, o mercado financeiro e o mercado privado em geral é muito criativo. Então, no jargão internacional, tem os tal dos Credit Enhancement Products. Né? São jeitos de você fatiar o risco que o crédito, em geral, está vendo e que precificou na forma de uma taxa de juros mais alta e separando
Quais são os elementos de risco que geraram aquela precificação? E toda vez que o setor privado enxerga um risco que ele não consegue precificar, o preço tende a infinito. A taxa de juros sobe muito, porque não tem... Estes são os riscos em que vale a pena, do lado público, você tentar entender. Não, é risco político. Você tem medo de troca de secretário, troca de prefeito, troca de governador. Talvez este seja um risco em que a gente possa pensar do lado público, em algum mecanismo, e falar, não, eu te dou um seguro para isso. Né? Ou com um multilateral, fazendo um resseguro atrás de você. Né? Tem mecanismos de, já falei, de seguro em si direto, uma pólice de seguro, né, que vale tanto para o público quanto privado também. Você tem compartilhamento de garantias, então você tem um multilateral entrando só para dar o selo num pedaço do crédito, isso tendo um efeito, né, de tranquilização para o banco privado, porque é muito mais difícil um governo, seja ele de qual nível, dar calote no Banco Mundial, no BID, do que dar calote no banco privado. Tem linhas de crédito, o setor privado consegue fazer isso, linhas de crédito contingentes a eventos. Né? É uma mistura de seguro com crédito. Mas isso tudo... Aí, na verdade, casa bem com a natureza de projetos de infraestrutura, que eles são, sempre, cada caso é um caso. Você não resolve o setor, você não resolve, né? Você resolve o problema projeto a projeto. E aí a sugestão é o seguinte, então chama e abre o canal de diálogo com agentes privados, porque primeiro, eles conhecem melhor os produtos, as opções e o que tem de flexibilidade ou não. E, normalmente, se a estrutura de incentivos é boa, vão ter interesse em ser criativos e ajudar o lado público a achar uma solução. Né? Parte do que hoje em dia eu faço como gestor de fundos de private equity é, muitas vezes, pegar um projeto e olhar se, de fato, tem alguma coisa mais criativa que a gente possa fazer, porque isso é uma vantagem competitiva do fundo onde eu trabalho em relação a outros fundos naquele projeto. Então, já tem um incentivo natural para o setor privado ser criativo, o setor público tem que aprender a acessar isso melhor, né, conversando, porque cada projeto é um projeto. Né. Última coisa que é importante nesse mecanismo de garantia que a gente precisa ter, não é só ter o fluxo de recursos. A mecânica, o detalhe do passo a passo que acontece para aquela garantia ser utilizada é muito, muito importante. Então, em qual banco vai ficar a escrow? Qual é o contrato de escrow que está naquele banco que estipula as condições nas quais o dinheiro é liberado para cá ou para lá? Né? Isso tudo é muito importante. Então, infelizmente, não dá para desprezar esse tipo de detalhe que não é só, não, eu tenho um fluxo, eu posso usar como garantia. Não, tem que descer no nível de detalhe de quais são os passos mecânicos, quem que aperta qual botão de enter, em que momento, né? E sob quais condições e quais regras para você poder fazer a garantia funcionar. Eu estou tão feliz que o pessoal da minha consultoria está aqui, porque está todo mundo anotando tudo que vocês estão falando. Isso aqui está sendo uma aula sensacional. E eu queria aproveitar, então, e, enfim, pegando nessa visão totalmente privada, né, do investidor e daquilo que é importante de conter num projeto, olhar para os desafios do lado público, né? Eu tenho certeza que o Rogério, melhor do que ninguém, vai poder nos dizer de alguém que estava ali, né, dentro da Secretaria da Fazenda por tantos anos, justamente equacionando todos os desafios dos entregáveis ou recebíveis, a depender do polo onde você está, das PPPs, né, Rogério? Conta um pouquinho para a gente. Eu sei que você é um especialista em passivos contingentes, em garantias, em orçamento. Conta para a gente um pouquinho desses desafios. Primeiramente, aqui, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E feliz também por estar tratando de um tema, né, que nós escrevemos juntos, tivemos a oportunidade que fez parte do PPP América, justamente sobre garantia, está aqui com o Elcio, com a Eliane, com o secretário, lá que estou tendo o prazer de conhecer agora. Bem, eu vou começar, Ramiro, não sei se está aqui, está aí, né? Ramiro perguntou, até quando eu vou ter que ter garantia, essa maldita garantia em projeto PPP?
Infelizmente, enquanto for uma dívida contratual e não uma dívida imobiliária, você vai ter que ser sempre garantia. Porque dívida contratual implica precatório. Há uma possibilidade de se tornar dívida imobiliária, Isadora já escreveu até um artigo sobre isso aí, até lembrando, né, que você precisa de toda uma legislação específica, você teria de mudar a cultura, isso passaria a comprar o endividamento do ente público. É possível. Algum caminho mais sério de decisão por parte do STN para o enquadramento desse tipo de projeto. Tem um artigo aí bem interessante de Isadora que ela tratou aqui no passado. Então, só respondendo, infelizmente, Ramiro, enquanto for dívida contratual igual a precatório. Precatório implica necessidade de garantia. É possível fazer diferente? É possível, desde que você tenha uma mudança profunda em toda a legislação e passe a tratar os contratos de PPP de infraestrutura como uma dívida imobiliária. Então, esse daqui é um desafio muito grande. Aí, espero eu não estar mais aqui, que nossa futura deputada federal levante essa bandeira lá, quem sabe, né? Viviane, não sei se ela esteve aqui, mas eu acho que nossa futura deputada federal, quem sabe que levante essa bandeira aí de tornar um PPP com uma dívida imobiliária e passa a ser menos dependente de garantia, porque passa a não ter a questão do precatório. Esse é o primeiro ponto. Eu falei desse trabalho que eu tive a honra aí de escrever em conjunto com Isadora e mais pessoas aí, coordenado por Carolina Lembo, que a gente discorria sobre uma questão. Primeiro, o mito em relação ao FPE e Fundo de Participação dos Municípios. Então, eu acho que o primeiro ponto é a restrição constitucional à constituição de fundos. Então, o que nós fizemos foi o que a gente chama de recebíveis constitucionais. Ou seja, existe um trustee, que é um Banco do Brasil, e exatamente Piauí segue esse modelo, alguns outros estados também seguem esse modelo, de você direcionar para esse trustee uma parte desses recursos de transferência constitucionais, que é o que eu chamo de recebíveis constitucionais, para os escrow account e o pagamento diretamente, não para a constituição de fundo. Então, esse é o primeiro fundo. Tem também, salvo engano, a Lei 4.692, a Lei Federal de 1990, que disciplina a utilização do Fundo Nacional de Saúde, no seu artigo 4º, salvo engano, ela determina que os recursos do SUS e, consequentemente, do FNS seja transferido para os estados. Ela disciplina o que os estados devem fazer e a obrigatoriedade dos estados para receber esse Fundo Nacional de Saúde e cria os seus fundos específicos. Então, a pergunta, por que não os estados, dentro da constituição dos seus fundos, e você passa a ter, como eu chamo, blocos de contabilização, utilizar parte desse recurso para pagar PPP na área de saúde? Eu não vejo nenhum impedimento legal em relação a isso, desde que as leis estaduais específicas assim o estabeleçam. Então, esse é um caminho de vinculação de receita para o pagamento que, como o Elcio muito bem colocou, é olhar de que vai financiar. Ele quer a coisa no tédio, né? A coisa passo a passo, bem esmiuçada, bem definida. Esse é um caminho. Tem também, e foi tocado aqui para o Elcio, e a gente fala, né, Isadora, no nosso artigo, a gente fala em duas outras alternativas, mas aí se impacta também em questões fiscais, que é a possibilidade do Estado contratar seguro. Aí ele pode contratar o seguro desde que a seguradora não seja uma instituição do próprio ente contratante. Eu acho que não há restrição em relação a isso, mas isso passa a ser considerado como endividamento do Estado. Então, aí passa sobre todo aquele ritual da STN. De novo, há uma necessidade, para esses casos específicos, uma alteração de uma legislação para uma análise mais célere em relação a essa possibilidade de contratação de seguro e um cálculo mais bem definido na definição do comprometimento deste seguro vis-à-vis ao endividamento do ente estatal, do ente que assim o vai contratar. Foi colocado por Elcio também a questão dos multilaterais, né? A gente até trata desse assunto, mas os entes multilaterais, para ceder seguro seguro tanto do risco político quanto do risco de crédito, né, que vai diretamente ao financiador, e existe a garantia soberana, porque se for a garantia do ente subnacional, vai tornar praticamente inviável um custo extremamente elevado. Aí, de novo, bate na questão do risco fiscal, das metas fiscais a serem estabelecidas pelo governo federal. O que eu estou querendo colocar com isso? E existem também alternativas a serem implementadas, mas alternativas que precisam e necessitam ser atualizados pela legislação existente, né? Eu acho que esse é o ponto que se tem. A questão aí, eu acho que é um avanço extremamente positivo. Eu acho que não ia esperar diferente pela competência que ele tem de Eliane de capitanear aí esse novo marco regulatório do Estado do Mato Grosso do Sul através do fundo privado, né?
porque muitos estados, quando recepcionaram a lei de PPP, eu acho que posso até estar ensinando o padre nosso vigário, daqui talvez já conhece, então, o fizeram e replicaram na sua legislação como fundo contábil. Fundo contábil não garante absolutamente nada. Então, na verdade, você tem de criar um fundo de natureza privada, realmente definir a origem de alimentação desse fundo e, principalmente, a origem da retroalimentação desse fundo. Que existem algumas alternativas. Elcio foi secretário da Fazenda daqui, ele conhece, de repente, quem sabe, mas aí está no Congresso, parado há mais de um ano e por 2 anos a lei que determina a securitização da dívida ativa, não só da parte parcelada, mas da dívida existente. Então, existe um projeto de lei que está parado há 2 ou 3 anos, né? Se não me engano, né? Mais disso, né? Ele foi aprovado pelo Senado, foi remetido para a Câmara. Acho que foi ainda Rodrigo Maia prometeu pautá-lo e terminou não pautando. Então, existem, quer dizer, alternativas de você tornar e vincular recebíveis. Felizmente, né, há uma carência na maioria dos estados de empresas públicas de ceder recebíveis dessas empresas para garantia, né? Há uma possibilidade de royalty, há uma discussão em relação à aplicação de royalty, principalmente se ele for para qualquer fim, porque ele tem de ser concedido apenas durante o período do mandato. Acho que você não pode conceder a garantia de royalty para qualquer coisa. Um royalty recebido tem de estar limitado ao mandato do governante, a não ser que o royalty seja cobrado para aquela finalidade específica, tipo se for para energia, relativa à energia, você pode conceder um fluxo para energia, mas para outro segmento ele está limitado ao mandato do executivo, né? O que isso compromete bastante. Então, realmente, eu acho que não há como, e isso foi muito bem colocado e muito bem discutido na questão anterior da bancabilidade do projeto, né? Você não tem como dissociar a bancabilidade de projeto com estrutura de garantia. Então, a coisa são irmãos siameses, como a gente chama. Eu acho que isso é uma coisa que se tem de ficar. Então, o que é que eu tenho a dizer? Eu acho que há mecanismos, há alternativas, mas precisa de um aprimoramento legislativo. E também uma outra questão importante, acho que foi importantíssimo, que foi colocado aí para o Elcio, em relação aos passivos contingentes. Porque você tem 2 tipos de passivos contingentes, passivos explícitos e os passivos implícitos. O que é que eu chamo de passivos explícitos? São aqueles passivos que referente a compartilhamento de banda de demanda, compartilhamento cambial, compartilhamento de risco de crédito, que às vezes em alguns contratos podem ter esse compartilhamento de risco de crédito, e aqueles passivos implícitos, que foi muito bem colocado na aula, no painel anterior, como Isa colocou, né? Uma coisa puxa a outra, não tem como dissociar um assunto da outra na questão de reequilíbrio por força maior. Eu acho que são os famosos passivos implícitos. São até difíceis de serem mensurados, esses passivos implícitos. E, infelizmente, em relação a isso, já houve uma evolução por parte da STN. A gente teve a oportunidade, na época da presidência da rede PPP, contamos com a participação e o apoio de Isadora nesse sentido, de que a gente conseguiu convencer o STN a você registrar o passivo contingente e não considerá-lo como cálculo da receita corrente líquida, só do exercício seguinte, que se porventura ele venha a ocorrer. Acho que esse foi o trabalho, né, a gente do conselho, que saudade disso, né, com você, né, Eliane, com Isa aqui, que a gente fizemos esse trabalho e teve frutos. Então, em resumo, o que eu estou dizendo, não há como desvincular uma coisa da outra, há possibilidades criativas. Eu acho que para o setor de saúde é um bom caminho, o Fundo Nacional de Saúde do município, do Estado, para dar como garantia através de um fluxo de recebimento. Recentemente, o meu último trabalho antes de sair foi viabilizar a garantia do aporte da ponte lá Salvador-Itaparica, que a gente criou um fundo de infraestrutura com vinculação da taxa do Detran. Eu fiz uma pesquisa que apenas 23%, em média 23% de todas as unidades federadas do arrecadado pela taxa do Detran é utilizado no próprio Detran. O restante vai para a despesa de custeio. Então, eu puxei uma parte dessa arrecadação da taxa, porque aí para fundo não teria problema, porque a Constituição ela veda impostos, não veda taxa, né? Então não há vedação de taxa, é o que se viu. Então, como foi colocado aqui, cada projeto é um projeto com suas peculiaridades. Mas, Ramiro, infelizmente, você vai ter que trabalhar isso na rede PPP para tornar contrato de PPP não a dívida contratual, mas uma dívida imobiliária. Vamos ajudar a Viviane, quem sabe ela é eleita, com fé em Deus, para tentar transformar isso daqui, aí você vai se ver livre de necessidade de garantia e contrato de PPP. Um abraço. Excelente, excelente. Gente, quem tiver pergunta, por favor, levanta a mão, porque aí o microfone vai até vocês. Enquanto isso, vocês gostariam de responder uns aos outros, porque foi tão complementar a fala de cada um de vocês que eu acho que vale a pena o bate-bola. O Thiago quer falar.
Acho que um ponto importante que nós que estamos ali fazendo a primeira parte, né, que é a estruturação do projeto, a gente sente muito na carne, e a gente acabou não passando muito por isso aqui nessa primeira rodada, é a concretização de um determinado mecanismo que a gente consiga regulamentar, que a gente consiga promulgar uma lei, né? Porque, veja bem, se a gente for olhar as PPPs que hoje existem, sobretudo em nível municipal, elas basicamente conversam com setores que já possuíam uma taxa, uma tarifa, que era alocada para que o público fizesse aquele determinado serviço, e aí não há um grande desafio, não é tão difícil de você justificar que aquela mesma tarifa, dado que aquele serviço vai passar a ser prestado por um privado, que ela se transforme na garantia para o privado. Iluminação pública, saneamento, acho que são os exemplos mais corriqueiros aí do nosso dia a dia. Agora, quando a gente fala desses outros mecanismos, que são todos eles fundamentais e importantes para aumentar essa possibilidade de garantia, eles, em geral, não são previamente setoriais, né? São soluções que nós estamos criando e que, uma vez disponíveis, dificilmente elas serão de exclusivo uso para PPPs. Elas entrarão num rol de concorrência ali, para que o executivo, em última instância, decida onde que ele vai poder utilizar aquele recurso adicional que está disponível para ele. E aí existe um desafio enorme que nós, que somos, de alguma forma, líderes de carteiras de PPPs, passamos diariamente, que é convencer um chefe do executivo de que é melhor ele imobilizar, entre aspas, aquele recurso para garantir o pagamento de uma contraprestação, em vez de simplesmente aplicar aquele recurso em algum outro fim, que vai ter um retorno muito mais rápido para ele, às vezes com uma possibilidade de agir de maneira mais próxima e ativa ali para um objetivo político, um objetivo eleitoral, que não vai acontecer se ele simplesmente deixar aquilo congelado para ser o mecanismo financiador de uma PPP durante 20, 30 anos. Então, existe uma dificuldade prática que a gente vai viver a partir do momento que a gente supere essa primeira etapa, que é de criar os mecanismos, viabilizar os mecanismos de maneira legislativa, de maneira regulatória, de como fazer com que, de fato, esses mecanismos que aí estarão disponíveis sejam utilizados para o financiamento de PPPs, e não para outras coisas que podem gerar resultados aparentemente mais rápidos e melhores. Tem toda a razão. Todo gestor se depara com esse desafio mesmo, né? A gente estava falando sobre as conexões, né, sobre as interligações, e uma das interligações que o ministro até falou foi governo para com governo, né? Então o dinheiro disponível, enfim, ele é muito disputado, né? Não sei se algum de vocês gostaria de comentar, Elcio, Rogério, doutor Eli. Esse é um problema sempre, em qualquer governo, né? Principalmente democráticos, porque felizmente tem troca e alternância, né? Não vai ser resolvido pelo governo ou de dentro do governo. Vai ser resolvido por nós, enquanto sociedade, criarmos, e não estou falando de voto, estou falando de mecanismos concretos. Assim, a sociedade civil tem que se envolver no planejamento de desenvolvimento urbano, de transporte e logística, de plano municipal de saneamento, e através do plano travar o político, porque ele vai ter mais dificuldade de não fazer aquilo que já foi planejado pelo governo, mas com participação da sociedade, o que cria esse contrato, né? É um mecanismo de contratualizar e amarrar o político, porque senão ele precisa fazer a coisa de curto prazo, porque ele precisa ganhar a eleição. Realmente, o grande desafio que eu já estive do outro lado também, dentro do governo, durante 13 anos, é a conciliação do que eu chamo de cronograma técnico com cronograma político. Então, essa é uma grande dificuldade de você conciliar a elaboração de todo um estudo de maturação dentro de um cronograma político, que há uma tendência natural e até legítima e democrática do executivo em querer mostrar para quem o elegeu produtos e resultados, né?
Então, esse desafio é extremamente importante. E foi colocado também, eu acho que é importante aí, é uma colocação que a gente até trata, né, Isa, no nosso paper, do que a gente chama de garantias explícitas que são favoráveis às PPPs patrocinadas, principalmente PPPs de resíduo, como você colocou, iluminação, outros que já tem uma parte de receita segurada e fica mais fácil você torná-la viável. Mas nas PPPs administrativas, eu vejo uma saída, conforme eu disse anteriormente, para o caso da saúde, de utilização do Fundo Nacional de Saúde, desde que a legislação específica assim determine, e de educação. Regime prisional que é mais difícil. Regime prisional é tão difícil que até para você justificar o vale formando, a minha grande frustração ao longo dos 13 anos, que eu não consegui emplacar uma PPP de ressocialização. Porque eles queriam trocar o 6 por meia dúzia, ou seja, e tinha um contrato de OS que gastava X milhões por preço. Se você quer ressocializar, é ótimo que você vai gastar mais. Aí você tem que quebrar a cabeça para você criar um modelo de benefício, de custo social para a sociedade, para valer o vale formando e convencer aquela galera toda de órgão de controle, que dá um esforço danado, porque ele quer ver é apenas fluxo de caixa descontado, que está na mente quantitativa para você tornar viável. Então, a grande frustração que eu tenho, e eu parabenizo, eu acho que é um grande desafio, em PPPs de área social, acho que é aí que está o desafio, principalmente eu estou dando um exemplo aí de ressocialização, que foi uma frustração que a gente, infelizmente, lá não conseguiu, deram outras prioridades aí legítimas, como do metrô, a própria ponte, que aí o orçamento não é infinito, é finito, aí definiram prioridades que é própria do executivo. Mas realmente é um desafio muito grande de você vincular. E é como eu estava falando, a lei de securitização que podia resolver grande parte disso aí, está parada no Congresso há 5 anos, aí, 5 mais anos, né? Ele já foi reformado, é atualizado, o Senado alterou, voltou para a Câmara e a coisa não vai. Mas realmente é um desafio muito grande isso daqui. Eu acho que é exatamente isso aí que eu queria colocar. E um caminho importante também, que eu acho que é um desafio, né? Esse trabalho interno, porque eu acho que é o único lugar que realmente não tem tédio, né? Nenhum. É uma coisa assim impressionante, mas é esse diálogo público-público mesmo, né? E mecanismos de governança, e quanto mais a gente fortalecer isso, quanto melhor a gente vai estruturado o nosso plano de parcerias, com mecanismos sólidos, a gente vai ter mais perenidade. Acho que se a gente trouxer essa discussão realmente, né, para a área interna, ainda que a gente tenha todos esses aspectos políticos ali que a gente precisa considerar, tão mais seguro, né, e tão mais firme, a gente vai conseguir avançar. Há um fundo, a tentação de você ver saldo no fundo e o secretário de Fazenda não sacar, realmente uma ginástica muito grande, viu? Vamos ver, que tomara que você consiga isso daqui, viu? Porque eu torço, porque realmente você depositar aquele dinheiro, olha no final do ano, teu conta, a pressão, a tentação que ele tem de sacar o dinheiro de um fundo garantidor é muito grande, né? Então, a gente tem conseguido, inclusive... Tomara que dê certo aí. E sua legislação está bem robusta, eu já li, por isso que eu, para me dizer, eu acho que você conseguiu blindar, de uma certa forma, esse perigo e essa tentação, vamos chamar aqui, né, eu sou do secretário da Fazenda, de procurar onde é que tem dinheiro aí para eu pegar. Eu acho que isso é importante. A gente tem conseguido segurar o recurso de outorga também, né, para fundo específico do setor de infra, e isso também tem sido, acho que um avanço, né, importante. Não me entendam mal os pobres secretários da Fazenda, mas assim, se você tem que pagar a folha e está faltando dinheiro, o sujeito não vai ter, mesmo que ele queira segurar, o governador não vai deixar. Você está louco, você não vai pagar a folha. E, assim, ainda bem que nós não estamos passando por isso agora, mas alguns estados, vários estados passaram por isso agora há pouco tempo. Então, não é má vontade, mas é a realidade, como ela é, né? Olha, não tem solução fácil para as garantias no Brasil, mas o bom é que a gente pode contar com essas cabeças brilhantes para discutir esse tema aqui com a gente. Então, eu quero agradecer demais por vocês terem se disposto a esse desafio de justamente esse tema discutir em tamanha profundidade. Muito obrigada, secretários, muito obrigada, meus caros. Foi muito gostoso dividir esse painel com vocês. Obrigada.